Se essa luz vermelha do óleo já acendeu no painel do seu carro, eu quero que você seja sincera agora. Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? Talvez medo, talvez desespero, talvez aquela sensação ruim de que algo caro e sério acabou de acontecer. Como mecânico, eu escuto isso todos os dias de mulheres que chegam na oficina inseguras, com receio de serem enganadas ou de gastar mais do que deveriam. E eu entendo. Ninguém nunca explicou essa luz de um jeito simples e honesto. Agora deixa eu te falar algo importante, olhando nos seus olhos, como se você estivesse aqui comigo na oficina. A luz do óleo é uma das mais importantes do painel, mas também uma das mais mal explicadas. Ela não existe para te assustar. Ela existe para te avisar algo específico sobre o motor. O problema é que quando você não entende o aviso, o medo toma conta. Talvez a luz tenha acendido enquanto você dirigia. Talvez você tenha pensado em ignorar. Ou talvez tenha parado o carro sem saber o que fazer. Qualquer uma dessas reações é comum. E nenhuma delas significa que você está errada. O que falta é informação. Ao longo deste vídeo, eu vou te explicar tudo como um mecânico honesto explicaria para uma cliente. Com calma, sem termos técnicos difíceis e sem te fazer sentir que está perguntando demais. E já adianto uma coisa muito importante. Nem toda luz do óleo acesa significa motor quebrado, mas também nem toda luz do óleo pode ser ignorada. Existe um meio termo que quase ninguém explica, e é justamente aí que muitas mulheres acabam gastando dinheiro à toa ou tomando decisões erradas. Se você entender o que essa luz realmente quer dizer, você passa a saber quando é emergência de verdade, evitar pânico desnecessário, entrar em qualquer oficina com mais segurança e proteger o seu bolso. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode evitar um prejuízo grande e te dar algo muito mais valioso. Tranquilidade. Respira fundo. A luz do óleo não precisa ser um mistério, e depois desse vídeo, ela nunca mais vai te assustar do mesmo jeito. Agora que você já entendeu que a luz do óleo não precisa ser motivo de pânico imediato, eu quero que você se sinta confortável aqui. Esse vídeo não é para te assustar, nem para te fazer sentir que não entende nada de carro. Muito pelo contrário. Eu sou mecânico, e ao longo dos anos uma coisa ficou muito clara para mim. As mulheres não têm dificuldade com carro. Elas têm dificuldade com a falta de explicação. Todos os dias eu recebo mulheres na oficina com a mesma expressão no rosto. Um misto de preocupação, insegurança e medo de ouvir algo que não sabem se é verdade ou exagero. E quase sempre elas começam a conversa dizendo: "Eu não entendo muito de carro, mas..." E deixa eu te falar algo importante. Você não precisa entender muito. Você só precisa entender o suficiente para não ser enganada, para não gastar dinheiro à toa e para se sentir segura. Esse vídeo foi pensado exatamente para isso. Aqui, eu vou te explicar a luz do óleo do jeito que eu explicaria se você estivesse parada do meu lado, com o carro desligado, olhando o painel junto comigo. Sem termos técnicos difíceis, sem pressa, sem te tratar como alguém que não deveria fazer perguntas. A luz do óleo é um aviso sério, sim, mas ela não é um bicho de 7 cabeças. O problema é que muitas pessoas explicam isso de forma confusa ou alarmista, o que só aumenta o medo. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que a luz do óleo realmente está monitorando. Por que ela acende de repente, quando você deve parar o carro imediatamente, quando dá para agir com calma, e como se proteger de diagnósticos exagerados. Tudo isso pensando em você, que usa o carro no dia a dia para trabalhar, levar filhos, resolver a vida, e não pode simplesmente deixar o carro parado, sem saber o que está acontecendo. Meu objetivo aqui não é te ensinar mecânica avançada, é te dar clareza. Clareza gera segurança. Segurança gera boas decisões. Então, se em algum momento você já se sentiu insegura ao falar com um mecânico, esse vídeo é para você. Se você já saiu de uma oficina sem entender exatamente o que foi feito no seu carro, esse vídeo também é para você. Fica comigo até o final, porque cada parte desse conteúdo foi pensada para te deixar mais confiante e tranquila quando o assunto é o seu carro. Agora que você já sabe como vamos conduzir essa conversa, vamos para o primeiro ponto importante: o que a luz do óleo realmente significa. Vamos começar pelo ponto mais importante, porque aqui mora a maior confusão de todas. A luz do óleo não mede a quantidade de óleo no motor. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo, principalmente entre mulheres que nunca tiveram isso explicado com clareza. O que essa luz monitora, na verdade, é a pressão do óleo dentro do motor. Funciona assim: o óleo do motor não está ali só para ficar guardado. Ele precisa circular por todo o motor, lubrificando as peças internas enquanto o carro está funcionando. Essa circulação acontece sob pressão. Quando essa pressão cai abaixo do nível seguro, a luz do óleo acende. E por que isso é importante? Porque sem óleo circulando corretamente, as peças internas do motor começam a trabalhar secas. Isso gera atrito, aquecimento e desgaste rápido. É por isso que a luz do óleo é considerada um aviso sério. Mas atenção, aviso sério não significa pânico imediato. Na prática da oficina,
Eu vejo muitas mulheres achando que a luz do óleo acesa significa automaticamente motor quebrado ou conserto caríssimo. E isso não é verdade. A luz do óleo está te dizendo apenas uma coisa: algo não está certo com a lubrificação do motor. Esse algo pode ter causas diferentes, algumas simples, outras mais sérias. E é exatamente por isso que entender o significado da luz é tão importante. Quando você entende o que está sendo monitorado, você deixa de imaginar cenários assustadores que nem sempre existem. Outra coisa importante que quase ninguém explica: a luz do óleo normalmente acende em vermelho, porque ela precisa chamar a sua atenção. Não é para te assustar, é para te alertar. Quando você vê essa luz, o carro não está te dizendo "acabou tudo". Ele está te pedindo atenção. E aqui vai uma informação valiosa como mecânico. Muitas vezes a luz do óleo acende por um instante e depois apaga. Isso pode acontecer em curvas, freadas fortes ou quando o carro está em marcha lenta. Isso não deve ser ignorado, mas também não significa que o motor está condenado. O problema é quando ninguém explica isso, e você fica sozinha tentando interpretar algo que nunca te ensinaram. Entender que a luz do óleo fala sobre pressão, e não apenas sobre quantidade de óleo, muda completamente a forma como você reage. Em vez de pânico, você passa a observar. Em vez de medo, você passa a agir com mais consciência. No próximo capítulo, eu vou te explicar por que essa pressão pode cair e quais são as causas mais comuns que fazem a luz do óleo acender. Algumas delas muito mais simples do que você imagina. Agora que você já entendeu o que a luz do óleo realmente está monitorando, vamos falar do que mais gera ansiedade. Por que essa luz acende? Na prática da oficina, eu posso te garantir uma coisa: a luz do óleo não acende do nada. Sempre existe um motivo. O problema é que, sem explicação, qualquer motivo parece grave demais. Vamos por partes. A causa mais comum, e também a mais simples, é baixo nível de óleo no motor. Com o tempo, o motor consome uma pequena quantidade de óleo. Isso é normal. Se o nível baixa demais, a pressão também cai, e a luz acende. Muitas vezes, completar o óleo resolve o problema. Outra causa frequente é o óleo muito velho ou vencido. Quando o óleo passa do tempo correto de troca, ele perde suas propriedades, fica mais ralo e não consegue manter a pressão ideal. O motor até continua funcionando, mas a lubrificação já não é eficiente como deveria. Também existem problemas relacionados ao sensor da pressão do óleo. Esse sensor é quem avisa o painel. Quando ele apresenta defeito, pode acender a luz mesmo sem um problema real no motor. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Agora, existem causas mais sérias, e eu preciso ser honesto com você. Problemas na bomba de óleo, que é a peça responsável por fazer o óleo circular, podem gerar queda de pressão. Entupimentos por borra, sujeira acumulada ou desgaste interno do motor também podem provocar esse aviso. Mas aqui vai um ponto importante que quase ninguém explica. Causa séria não é sinônimo de causa imediata. Nem sempre a luz acendeu e, naquele exato momento, o motor vai quebrar. Muitas vezes existe um histórico de descuido, atrasos na troca de óleo ou sinais anteriores que foram ignorados. O que gera medo é não saber diferenciar um problema simples de um problema que exige atenção rápida. E é justamente essa falta de informação que deixa muitas mulheres inseguras ao conversar com mecânicos. Quando você entende as possíveis causas, você passa a ouvir os diagnósticos com mais critério. Em vez de aceitar tudo no susto, você começa a fazer perguntas. E fazer perguntas é um direito seu. No próximo capítulo, eu vou te explicar quando você pode continuar dirigindo e quando deve parar o carro imediatamente. Essa é uma das partes mais importantes de todo esse conteúdo, então fica comigo. Essa é, sem dúvida, a pergunta que eu mais escuto quando uma mulher chega na oficina com a luz do óleo acesa. E eu entendo totalmente essa dúvida, porque parar o carro nem sempre é simples. A vida não para só porque uma luz acendeu no painel. Mas aqui, eu preciso ser muito claro e honesto com você, como mecânico. A resposta curta é: depende. Quando a luz do óleo acende de forma constante, em vermelho, e não apaga, isso significa que o motor está trabalhando com pressão de óleo abaixo do ideal. Continuar rodando nessas condições pode causar danos sérios ao motor. Agora, vamos para a realidade do dia a dia. Se a luz acendeu por um instante e apagou logo em seguida, isso pode acontecer em situações específicas, como curvas muito fechadas, freadas fortes ou quando o carro está em marcha lenta. Isso não deve ser ignorado, mas também não significa que você precisa parar o carro imediatamente no meio da rua. O problema é quando a luz permanece acesa. Nesse caso, o ideal é reduzir a velocidade, evitar acelerações fortes e procurar um local seguro para parar o carro o quanto antes. Ignorar completamente esse aviso é arriscado, porque o motor pode sofrer desgaste rápido sem a lubrificação adequada. E aqui vai um ponto importante para você, como mulher que usa o carro todos os dias. Motor não avisa duas vezes. Quando o dano acontece, ele acontece de forma silenciosa.
Você pode não ouvir barulho nenhum até que o problema já esteja grande. Muitas mulheres continuam dirigindo por medo de parar em um local desconhecido ou inseguro. E isso é completamente compreensível. Por isso, a melhor atitude é agir com calma, mas não com descuido. Se possível, pare em um posto, estacionamento ou local iluminado. Se não for possível parar imediatamente, vá com cuidado até o ponto mais seguro mais próximo. Outra dúvida muito comum é: posso completar o óleo e continuar rodando? Completar o óleo pode ajudar em alguns casos, mas isso não substitui um diagnóstico. O óleo certo, na quantidade correta, faz toda a diferença. Colocar óleo errado ou em excesso também pode gerar problemas. O mais importante aqui é entender que a luz do óleo não é um convite ao pânico, mas também não é um aviso para ser ignorado. Ela pede atenção e cuidado. No próximo capítulo, eu vou te explicar o que eu faria se você chegasse na minha oficina com a luz do óleo acesa, passo a passo, para que você saiba exatamente o que esperar e não se sinta perdida. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você chega da oficina com a luz do óleo acesa e explica o que aconteceu. O que deveria acontecer a partir daí? Vou te contar exatamente como eu faço quando uma cliente chega nessa situação, porque isso te ajuda a reconhecer um atendimento correto e evita que você se sinta insegura. A primeira coisa que um mecânico honesto faz não é falar em troca de peças. A primeira coisa é ouvir. Entender quando a luz acendeu, se ficou acesa direto, se apagou sozinha, se houve barulho no motor ou mudança no comportamento do carro. Essas informações são fundamentais para um diagnóstico correto. Depois disso, o próximo passo é verificar o nível e o estado do óleo. Não é só ver se tem óleo, mas observar a cor, a consistência e se existe cheiro estranho. Isso já diz muita coisa sobre a saúde do motor. Em seguida, é feita a verificação do sensor de pressão do óleo. Esse sensor pode falhar e acender a luz mesmo sem um problema real no motor. Testar isso evita diagnósticos errados e gastos desnecessários. Outro ponto importante é a verificação da pressão real do óleo, usando ferramentas adequadas. Esse teste confirma se o óleo está circulando corretamente dentro do motor. Somente depois desses passos é que se avalia a necessidade de algo mais sério, como verificar a bomba de óleo ou possíveis entupimentos. E isso não é feito no susto, nem com frases alarmistas. Aqui vai um alerta importante. Se alguém olhar o carro rapidamente e já falar em motor condenado, desconfie. Problemas graves existem sim, mas eles precisam ser confirmados, não apenas supostos. Muitas mulheres se sentem pressionadas na oficina, com medo de fazer perguntas ou parecer que não entendem. E isso nunca deveria acontecer. Perguntar é um direito seu. Um bom profissional explica, mostra e responde. Ele não se incomoda com perguntas, porque sabe o que está fazendo. Quando você entende esse processo, você entra em qualquer oficina com mais confiança. Você sabe o que perguntar, o que observar e quando pedir uma segunda opinião. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o erro mais comum que faz muitas mulheres gastarem dinheiro à toa quando a luz do óleo acende, e como você pode evitar isso com informação simples. Agora, eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é o ponto onde muitas mulheres acabam perdendo dinheiro sem necessidade. Não por falta de inteligência, mas por falta de explicação. O erro mais comum quando a luz do óleo acende é agir no susto. Trocar o óleo sem entender o motivo da luz. Aceitar um diagnóstico rápido sem questionar. Ou pior, continuar rodando com medo de parar e acabar agravando o problema. Muitas mulheres chegam na oficina dizendo que já trocaram o óleo, mas a luz continuou acesa. Isso acontece porque a troca do óleo resolve apenas uma parte possível do problema, não todas. Outro erro muito comum é confiar apenas na palavra "é normal". Nada que envolve luz vermelha no painel deve ser tratado como normal sem explicação. Normal é entender o motivo, não ignorar o aviso. Também existe o erro de achar que perguntar é sinônimo de desconfiança. Não é. Perguntar é cuidado. Quando você pergunta, você mostra que se importa com o seu carro e com o seu dinheiro. Muitas mulheres evitam questionar por medo de parecer que não entendem nada. Mas a verdade é que quem entende de verdade não se incomoda em explicar. Outro ponto importante é não pedir para ver o que está sendo feito. Você tem todo o direito de pedir explicação, ver a peça, entender o teste. Isso não é exagero, é responsabilidade. E aqui vai um conselho sincero como mecânico. Se alguém tenta te apressar ou te assustar, isso não é um bom sinal. Decisões tomadas com medo geralmente custam caro. Quando você entende o básico sobre a luz do óleo, você passa a reconhecer quando algo faz sentido e quando não faz. Isso muda completamente a sua postura. Você deixa de ser passiva e passa a ser participativa. E isso te protege. Informação não serve para te deixar desconfiada de tudo, mas para te deixar segura. Segurança faz você tomar decisões melhores, mais calmas e mais econômicas. No próximo e último momento deste vídeo, eu vou conversar diretamente com você sobre confiança, autonomia e como esse canal pode te ajudar a se sentir mais tranquila com o seu carro no dia a dia. Se você chegou até aqui, eu quero que você perceba uma coisa importante.
Você acabou de aprender algo que muita gente nunca teve paciência de explicar para você. E isso muda tudo. A luz do óleo não é mais um mistério, nem um motivo automático de medo. Agora você entende o que ela significa, por que ela acende, quando é preciso agir rápido e quando é possível respirar fundo e tomar uma decisão com calma. Mais do que entender o carro, você ganhou algo muito mais valioso: confiança. Confiança para conversar com qualquer mecânico sem se sentir perdida. Confiança para fazer perguntas sem medo. Confiança para cuidar do seu carro do jeito certo, sem gastar dinheiro à toa. Esse canal existe exatamente para isso. Aqui você não vai encontrar termos difíceis, nem explicações corridas, nem aquele clima de se vira. Aqui a ideia é simples: te explicar tudo como um mecânico honesto explicaria para alguém que ele respeita. Se você já se sentiu insegura em uma oficina, saiba que isso não é culpa sua. A informação nunca chegou até você do jeito certo. E a partir de agora, isso muda. O seu carro faz parte da sua rotina, da sua liberdade, do seu dia a dia. Cuidar dele não deveria ser motivo de medo ou vergonha. Deveria ser algo que te traz tranquilidade. Por isso, se inscreva no canal agora. Aqui você vai aprender, aos poucos, tudo o que precisa para se sentir mais segura com o seu carro. Entender os avisos do painel, evitar golpes e tomar decisões melhores. Ative o sininho, porque sempre que um novo vídeo sair, você vai receber dicas práticas, explicadas com calma e pensadas especialmente para mulheres. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outra mulher. Muitas passam por essa situação sozinhas, sem orientação, e você pode ser a pessoa que evita um prejuízo ou um susto desnecessário. Obrigada por confiar nesse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.